Olá pessoal, aqui está falando é o professor Cláudio Sameiro, fundador aqui do canal Contabilidade com Café. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o preenchimento da ficha Imposto Pago Retido, ok? Bem, mas antes da gente continuar, eu queria pedir para você curtir esse vídeo, né, e fazer o compartilhamento dele nas redes sociais, né? Nos ajude a divulgar esse projeto para que ele possa alcançar o maior número de pessoas possível. Tá ok, pessoal? Não se esqueça também de fazer a inscrição no nosso canal e clicar no sininho, tá bom? Bem, conto com a ajuda de vocês. Então vamos à nossa videoaula de hoje. Bem, nós estamos aqui na nossa declaração fictícia que a gente já vem utilizando, né? Desde o da primeira aula, né? Desse curso, né? Vamos acessar agora aqui a ficha Imposto Pago Retido, aqui do nosso contribuinte fictício. Tá? Bem, nessa ficha Imposto Pago Retido, onde vai ser reunido aqui pelo programa, né, todos os impostos, né, de todas as rendas desse contribuinte. Então ele é meio que uma espécie de resumo também, mas também é onde a gente vai poder inserir algumas informações de forma manual. Alguns desses campos, eles são automáticos. Ao preenchermos algumas informações em outras fichas, né, alguns valores são automaticamente calculados e transferidos, né, transcritos para essa ficha que meio que funciona como resumo, tá ok? Bem, os três campos que nós vamos poder digitar de forma manual é o campo 1, é o campo 2 e o campo 3. O campo 1 ele fala do imposto complementar, que a gente vai falar aqui. O campo 2 fala do imposto pago no exterior pelo titular e dependente. Vamos falar alguma coisa aqui também sobre isso. E o campo 3 fala do imposto sobre a renda na fonte, né? Em caso aí de transações, né, com renda variável e etc. Tá? Então isso aqui é outra matéria, isso aí seria um outro curso, tá? A gente não vai falar sobre isso agora, tá? Que não vai caber aqui nesse vídeo. Tá? A gente vai falar sobre o preenchimento do campo 01 e também alguma coisa do campo 02. Bem, o que seria esse imposto complementar? Na verdade, não é um imposto a mais, né, que o contribuinte paga, né, além daquele do que seria obrigatório. Na verdade, esse imposto complementar seria, digamos assim, um DARF complementar, onde o cliente paga uma antecipação do imposto devido. Então, por exemplo, de janeiro a dezembro de 2019, ele pode fazer algumas antecipações. Então, se o nosso contribuinte, né, o nosso cliente, ele sabe que agora, né, nessa declaração de 2020, ele vai ter que pagar mais ou menos uns R$5.000 de diferença de imposto, ele, ao invés de dividir em 8 cotas para frente, ele, no ano passado, ele pode antecipar. Tá? Então seria aí digamos, uma estratégia financeira, né? Então, ao invés dele pagar daqui para frente em 8 parcelas, em 8 cotas, né, com aquele reajuste de Selic ainda por cima, ele pode optar ao longo do ano, né, ao longo do ano, no caso de 2019, pelo pagamento antecipado do imposto. Para isso, ele precisa preencher um DARF com o código de receita 0246, né? Está bem informado aí no campo, ó, na descrição do campo. Pago, né? Tem que ser pago de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019 com o código de receita
0246, tá? Como é que ele calcula isso, né? Qual é a vantagem disso? Aqui, nesse caso, né, essa opção de pagar, fazer a antecipação do pagamento do imposto, pode acontecer naqueles casos, né, de contribuinte que tem mais de uma fonte pagadora, né? Onde, por exemplo, isso acontece muito com professor, por exemplo, né, médicos, né, que às vezes tem lá o seu consultório, tem um concurso, tem é servidor público, também trabalha num outro hospital, professor, por exemplo, trabalha em 2, 3 escolas, né, e tem ainda um outro trabalho durante o dia e dá aula à noite. Então, algumas pessoas, alguns profissionais, naturalmente possuem mais de uma fonte pagadora. Quando acontece isso, a gente tem um problema. Por quê? Pode ser que em uma fonte pagadora, devido ao valor recebido, pode ser considerado isento e não ser retido nada de imposto de renda nesse contra-cheque. Na segunda fonte pagadora, pode já ter alguma retenção de imposto, porque de repente é um valor de salário mais alto, né, e paga alguma coisa de imposto. O problema vai ser agora na declaração de ajuste anual, quando a gente for somar o programa, né, somar todas as rendas desse contribuinte. Ao somar todas as rendas desse contribuinte, o programa vai aplicar a tabela e provavelmente, ao aplicar a alíquota da tabela, vai encontrar uma alíquota maior, tá, do que aquela que ele pagou na fonte pagadora número 1, por exemplo, inclusive na fonte pagadora número 2, gerando assim uma diferença de imposto a pagar agora. Tá? Se o seu cliente quiser, né, ele pode fazer um controlezinho, por exemplo, numa planilha de Excel, né, uma planilha eletrônica, onde ele soma lá renda 1, renda 2, acha um total, aplica as deduções que ele, porventura, tenha direito, como, por exemplo, a parcela, né, do plano de saúde daquele mês. Se ele tem um dependente, então ele aplica, né, a dedução mensal de um dependente, apura a base de cálculo, vai lá na tabela, vê em que faixa agora ele se encontra ao somar as duas rendas, tá ok? Aplica a alíquota, deduz, né, faz lá, diminui aquela parcela a deduzir da tabela e acha o valor lá do imposto. Vamos supor que, ao fazer essa conta no Excel, ele achou lá um valor de R$300 de imposto a pagar. Aí quando ele vai nos dois contra-cheques, ele descobre que em um ele não foi retido em nada, no outro ele só foi retido em R$100. Ok? Ele foi retido somente em R$100. Bem, no cálculo que ele fez deu 300. Como ele só foi retido em 100, provavelmente ele vai ter que pagar um adicional, né, uma diferença de 200. Ele pagaria isso agora, na declaração, né, agora de 2020. Mas ele pode optar o seguinte: eu não vou deixar para pagar lá na frente não, vou pagar agora. Então, nesse caso, ele vai fazer um DARFzinho, né, vai fazer um DARF, vai botar o código 0246, vai fazer os preenchimentos, não vai errar o CPF dele, né, vai colocar lá o valor de R$200, vai no banco e paga. E vai guardar esses DARFs que ele vai pagando mês a mês, de janeiro a dezembro, tá ok? Para quando chegar agora na declaração de 2020, nós vamos somar todos esses DARFs com o código de receita 0246, vamos somar e lançar agora nesse campo 01, tá? Que digamos que ele tenha pago, né? No mês ele pagou um pouco mais, um pouco menos, tem mês que ele não pagou nada, no outro mês ele pagou um pouquinho mais, menos e tal, não sei o quê. No total, digamos que ele tenha pago R$1.000. Então a gente vai agora nesse campo digitar R$1.000, ok? Pronto. Repara que
Aí nesse painelzinho, né, que o sistema ele vai calculando o imposto a pagar ou a receber, né, a restituir, de acordo aí com o modelo, repare que agora ele tem um valor a maior para restituir, tá ok? Ou seja, diminuiu o imposto a pagar, né, que ele teria a pagar, mas como aqui nesse momento da declaração que a gente já vem preenchendo, né, ó, desde a primeira aula até agora, estava dando aí mais ou menos 32 mil a restituir, né? Por causa de outras rendas que a gente fez o preenchimento nas aulas anteriores. Então aumentou aí o valor dele a restituir, ok? Então vai mudando. Bem, o outro campo que nós vamos preencher agora é o campo 02, tá? Que fala do imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes. Como a gente não falou muito ainda no nosso curso sobre a declaração de renda, né, recebida no exterior, então vamos falar um pouquinho agora, aproveitar esse gancho, né, para falar um pouquinho sobre como declarar renda do exterior, ok? Então eu vou falar um pouco assim, bem superficial, para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Vamos deixar para a gente falar um pouco mais sobre isso em outro vídeo especializado nesse tópico, nesse assunto, tá ok? Bem, o que acontece aqui? Imagina que esse contribuinte, né, esse nosso cliente, ele tenha trabalhado durante 3 meses no exterior. Então vamos supor, janeiro, fevereiro e março, né? Não sei lá, na Argentina, em Portugal, tem muita gente indo para Portugal, né? Foi para a Europa, foi para algum país da Europa, foi para algum lugar. E trabalhou lá durante 1, 2, 3, 4, 5 meses, teve uma renda. Ele voltou agora para o Brasil, ficou pouco tempo lá, está retornando e agora vai precisar fazer a declaração de renda recebida no exterior. Acontece que esta renda recebida lá no país de origem também pode ter, provavelmente, né, foi tributada lá, né, teve tributação sobre essa renda lá. O Brasil tem alguns acordos, né, internacionais, né, onde o brasileiro que trabalha e teve uma determinada renda no exterior pode agora retornar e fazer o abatimento desse imposto aqui. E vice-versa, né? Esse estrangeiro, né, desse país veio aqui para o Brasil, trabalhou, foi retido de imposto de renda aqui, pagou imposto de renda aqui, e quando retorna para o país dele, né, de origem, vai ter que pagar lá. Tá? Então, nesse caso, o país dele de origem vai dizer, você trabalhou no Brasil, o Brasil tem acordo aqui com a gente, pagou lá, a gente abate aqui. Então, tem essas compensações aí a nível internacional. Bem, então vamos supor que esse seu cliente, ele foi para o exterior, trabalhou 3 meses lá, tá? Como que a gente faria isso? Essa renda a gente vai lá na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior e vamos fazer o lançamento, né? Então, a gente vai acessar aqui a aba Outras Informações, vai ter uma coluna com título, né, com cabeçalho lá, Exterior, e vai ser onde nós vamos digitar a renda desse nosso cliente. Então, em janeiro, vamos supor que ele tenha tido uma renda lá equivalente em reais, né, de, sei lá, de 6 mil reais em janeiro, tá ok? E em fevereiro, uma outra renda equivalente a 4 mil reais, certo? E em fevereiro, ele teve uma renda de 10 mil reais. Totalizando 20 mil reais de renda, janeiro, fevereiro e março. Aí depois ele voltou, tá ok? De repente estava fazendo um intercâmbio lá, tentou alguma coisa lá, não deu certo, voltou. Ele voltou para o Brasil, ok? Bem, então aí nesse caso ele teve uma renda de 20 mil reais. Bem,
O dinheiro, né, que ele recebeu lá, ele recebeu na moeda local, dólar, em euros, né, na moeda local. Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, mas a grosso modo, como é que você converteria isso para reais? Né? Você tem que ir lá mês a mês, na data do pagamento dele lá, ou seja, no recebimento dele lá, converter o valor daquela moeda local em dólar americano na cotação de lá, para aquele dia, e depois pegar essa quantidade de dólar, converter para reais com o nosso câmbio de dólar real aqui. Tá? Então você faz essa migração. Então faz duas contas, da moeda local para dólar americano, na cotação de lá, e depois esse total de dólar traz para a cotação aqui. E foi isso que mentalmente nós fizemos e apuramos aí os valores de 6 mil, 4 mil e 10 mil reais, totalizando 20 mil reais, ok? Bem, o que a gente vai fazer agora? Ao digitarmos esses 20 mil reais aí, repara que ali no nosso painelzinho de cálculo do imposto já mudou novamente. Aquele valor que era restituir de 30, 32 mil reais, agora diminuiu para 28, ou seja, ele gerou imposto a pagar sobre essa renda de 20 mil reais, ok? Só que o nosso cliente diz o seguinte: olha, eu ganhei 20 mil reais lá, mas eu também eu paguei imposto de renda lá no país de origem, tá ok? E aí a gente vai lá no manualzinho do imposto de renda, e o manual do imposto de renda, ele diz aí, ó, na página 123, alguma coisa sobre o preenchimento desse campo, tá? Bem, como é que eu cheguei aqui, né? A gente vem aqui no íconezinho aqui do manual, né? Lá em cima tem um ícone que é um livrozinho marrom com uma interrogação no meio, clicou ali, você vai acessar o manual do imposto de renda. No índice que aparece aqui, ó, você seleciona fichas da declaração, né? Em todas as aulas eu vou ensinando, né, a fazer isso. Ficha da declaração, vá lá na ficha que a gente está preenchendo, que é imposto pago retido, e vai aparecer aí as informações de preenchimento dessa ficha. Bem, o 02 está falando o seguinte, olha, que o Brasil tem alguns acordos internacionais com alguns países, né? Por exemplo, com a Coreia do Sul, Argentina, Áustria, Bélgica, Canadá, né? E outros países, né? Itália, Japão, Espanha, né? Portugal, né? E etc e tal, ok? Bem, além desses países, existem outros países, né, que o Brasil às vezes mantém algum tratado, alguma coisa assim, e aí você teria que fazer esta pesquisa, tá bom? Aqui ele fala, por exemplo, que tem que ter lá uma prova de reciprocidade, né, de tratamento, então tem que ir lá na embaixada, no consulado, no órgão lá do país, alguma coisa assim, para pegar isso. Inclusive você vai precisar de uma cópia disso para deixar guardadinho, para daqui a 3 anos, 4 anos, caso você seja chamado, ou seu cliente seja chamado, né, a prestar contas na malha fina, por exemplo, já tenha lá tudo direitinho, tudo guardado, ok? Bem, caso seja possível, né, ter um tratado respaldando isso, então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse imposto que foi pago lá fora, tá? E vamos digitar aqui na ficha imposto pago / retido, aqui no campo 2, ok? Vamos fazer essa conversão também para reais, né? A gente vai incluir esse cálculo numa planilhinha, a gente vai ter que fazer uma planilhinha para isso. Você faz lá janeiro, fevereiro e tal, nos meses que ele trabalhou, valor do salário dele, da renda na moeda local, faz uma outra coluna do lado, fazendo a conversão de acordo com o dólar local, depois uma outra coluna trazendo essa quantidade de dólar para reais, de acordo com a nossa cotação aqui, ok? E vai fazer a mesma coisa com o valor também de imposto, né, que foi retido lá, né?
é a mesma metodologia de cálculo. Então vamos supor, aí somando lá, total de imposto pago no exterior, né, caso seja possível fazer essa compensação, né, porque tem algum tratado nesse sentido. Se não tiver tratado, se não tiver nada, então infelizmente não tem direito de preencher esse campo, tá ok? Então não é qualquer um que vai trabalhar no exterior que vai poder fazer isso. Declarar a renda tem que declarar. Agora, aproveitar o imposto pago lá fora para fazer a compensação aqui agora, isso talvez possa ser feito ou não. Cada caso é um caso, ok? Então vamos supor que essa renda, né, de 20 mil tenha dado o equivalente a 3 mil reais de imposto. Então o que a gente vai fazer? Né, nós vamos digitar aqui 3 mil reais, ok? 3 mil reais. Bem, o que apareceu aí? Apareceu o seguinte: ao digitarmos 3 mil reais, o programa ele fez alguns cálculos, tá? Ele fez alguns cálculos. Que cálculos, né? Quais cálculos foram esses? Ele fez um cálculo aí de imposto devido, né, com os rendimentos no exterior, e um outro cálculo, imposto devido sem os rendimentos no exterior. Então, o que ele fez? Bem, considerando a renda aqui no Brasil, o cliente teria que pagar R$ 26 mil, né, 26.944 de imposto. Quando se acrescenta a renda no exterior, você tem um novo montante de renda que, aplicado na tabela, vai dar um valor de imposto de R$ 32.444,23. Essa diferença aqui de 26 para 32 é o valor que o nosso cliente teria que pagar. Mas como ele já pagou R$ 3 mil lá fora, ele pagaria aqui agora somente a diferença, tá ok? Somente a diferença, certo? E aí também existe um limite legal que o próprio sistema ele calcula, tá? Ainda que eu diga aqui, ó, que de imposto eu paguei lá fora 10 mil reais, o programa ele vai impor um limite, tá? Então ele está dizendo aqui que o limite, ó, né, que a diferença a ser considerada para cálculo do imposto é R$ 5.500, né? Então, ainda que ele tenha pago 10 mil lá, o próprio programa ele impõe um determinado limite de imposto, tá? Então, vamos supor que ele pagou R$ 2 mil, ok? Repara que aqui do lado, né, no nosso painel, onde ele vai calculando o imposto a pagar ou restituir, ele vai mudando também conforme o valor que a gente vai digitando aqui, tá? Então, vou botar 0 aqui, por exemplo, ó. A restituir, né, aqui no modelo completo deu 28 mil. Quando eu digito 2 mil reais aqui, o a restituir passa a ser de 30 mil reais. Ou seja, ele me deixou compensar os 2 mil reais integralmente pagos lá fora. Tá ok? Ele deixou fazer essa compensação. Então é basicamente isso, tá? Esse campo 3 aqui a gente não vai falar dele hoje, tá? É uma especificidade aqui, é um outro assunto, outra matéria, então fala de investimento, né? Em ações, etc e tal. Então esse campo 3 ficaria aí para um próximo vídeo, tá? Bem, os dois campos mais comuns eu acho que são esses, né? O campo 01, que é o pagamento antecipado, e o 02, que eventualmente você pode ter, né, um cliente que tenha viajado para o exterior e que agora precisa declarar esta renda e talvez queira compensar o imposto pago lá fora, compensar aqui dentro. Tá ok, pessoal? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Tenha esclarecido. A gente falou, na verdade, sobre dois assuntos aqui, que foi do imposto complementar, né? Que é essa antecipação do pagamento de imposto ao longo do ano. E também fizemos aqui, demos uma palhinha aqui sobre a contabilização de rendas recebidas do exterior
e também de uma eventual compensação desse imposto pago lá fora, compensando o imposto a pagar aqui. Tá ok, pessoal? Bem, obrigado pela audiência de vocês. Eu espero que tenha atendido aí a sua necessidade, né? Tenha te ajudado. E mais uma vez eu peço para você compartilhar esse vídeo e nos ajudar a divulgar esse projeto para o maior número de pessoas aí nesse nosso Brasil, ok? Certamente tem alguém precisando, né, dessas orientações, talvez não tenha lá recurso para pagar um curso, ou não tenha ninguém ali perto dela para ajudar no preenchimento da declaração. Pode ser ali um contador, né, iniciante, um aluno de contabilidade, né, que está querendo fazer uma declaraçãozinha ali para ajudar a pagar a sua mensalidade, aumentar a sua renda. Então a gente está tentando aí contribuir para isso. Tá ok, gente? Ajudar nesse sentido. Então, nos ajuda a divulgar também esse projeto. Tá ok, pessoal? Obrigado, a gente vai ficar por aqui e a gente se vê na próxima videoaula. Um abraço a todos.